tema do Goiás na tela do canal do YouTube Band News Goiânia. Nós estamos agora com 292 likes. Hoje é aniversário do poderoso Verdão, do pai do futebol goiano. Então eu pretendo terminar o bloco com pelo menos 500 likes. Eu sei que a Nação Esmeraldina vai me dar aí essa quantidade gigantesca de likes. Eu pedi hoje, de forma especial, que a minha produção fizesse o levantamento da história do Goiás. O que o Goiás conquistou de importante, quantidade de participações em Série A, o que o Goiás tem de mais relevante na sua história. 83 anos de vida. O Goiás ele é bicampeão da Série B, ele é o time do Centro-Oeste que mais conquistou campeonatos da Série B. O Vila Nova tem mais campeonatos nacionais. O Vila é tricampeão da Série C. Mas a Série B é mais importante que a Série C, né? O Goiás conquistou em 99 e 2012. O Goiás tem uma Copa Verde em 2023. O Goiás foi 29 vezes campeão goiano, o maior campeão aqui do estado. E o Goiás é tricampeão da Copa Centro-Oeste. A esses dados, eu acrescento aqui o vice-campeonato da Copa Sul-Americana em 2010. Ah, mas você tá colocando vice, Thiago? Claro que tô, hein? É um campeonato gigantesco. É um campeonato importantíssimo. Tá doido, é Copa Sul-Americana. E o Goiás foi garfado, roubado pela arbitragem lá em Avejaneda. Senão teria sido campeão da Sul-Americana, até porque venceu o primeiro jogo aqui no estado de Serra Dourada pelo placar de 2-0. E o Goiás também, sendo garfado, roubado à mão armada, né? Foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1990 contra a equipe do Flamengo. E mais de 45 participações na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou muito grato, né, ao Goiás, porque o Goiás ele carregou o futebol goiano por décadas nas costas. Antes da ressurreição do Atlético, antes da volta agora triunfal do Vila Nova, que não subiu, mas tem montado times competentes, times aí que tem lutado, né, pela Série A a cada ano que passa. O Goiás carregou o nosso futebol nas costas. Década de 70, década de 80, década de 90, anos 2000. Enquanto o Vila estava preocupado com o campeonato goiano, o Goiás estava difundindo o nome do estado. Empatando com o Santos do Pelé, ganhando várias vezes do Flamengo no estado do Maracanã. Então, assim, o Goiás, ele carregou o nome do estado de Goiás nas costas. Por várias décadas. Por várias décadas. Essa que é a grande realidade. Diante dessa história linda, dessa história maravilhosa, todo mundo aí na tela do canal do YouTube, porque agora é o momento da polêmica. Eu fiz uma concessão ao meu comandante Nivaldo Carvalho, então eu vou querer de vocês aqui os 3 maiores jogadores da história do Goiás, e depois, entre os 3, eu pretendo que vocês escolham o melhor, o maior jogador desses 83 anos da história esmeraldina. Todos preparados? Preparado, Danilo? Nivaldinho? Tim? Tudo ok? Bora. Então vamos começar agora. Fácil, não. Clube Car Proteção Veicular, há mais de 10 anos protegendo o que te move. Venha para a Clube Car Proteção Veicular. Visite a gente no Jardim da Luz ou faça uma cotação através do nosso telefone 62-3505-2505. Clube Car Proteção Veicular. Na BR-153 tem Belcar. Em frente ao Detran tem Belcar. Na região noroeste tem Belcar. É isso mesmo, onde você estiver, tem uma Belcar perto de você. Belcar Volkswagen, boa de negócio. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. 3231-9000. Casa do Marceneiro, tudo bem, uma seleção de ofertas para você. E Centro-Oeste Express. Com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio. De Goiás para todo o Brasil. 1h52, começa pelo Nivaldo Carvalho, meu comandante, super fera. Os 3 maiores jogadores dos 83 anos da história do Goiás. E quem foi? Não, primeiro só os 3. Depois eu volto aqui no maior jogador entre os 3 votos de cada um. Quem são, pra você, Nivaldo Carvalho, os 3 maiores jogadores das 8 décadas de história do Goiás, comandante? Perfeitamente. Não é, né, pode não ser nessa ordem, tá? Mas o Luiz Frazão, o saudoso Luiz Frazão, o Luvanor e o goleiro Arley. O Frazão que jogou no Goiânia também, né? Jogou no Goiânia, jogou no Vila Nova, acho que jogou no Atlético também, já mais pro final da carreira. Ele encerrou a carreira, bicho, novinho. Mas foi um craque de bola que... Morreu com aquela doença maldita, né? Foi com câncer. E deu câncer nele, Gosto nem de falar essa palavra, Deus é mais. Não, é porque aí senão a pessoa pensar que é outra coisa. Mas ele faleceu de câncer. Inclusive, eu acompanhei um pouco o drama dele, coitado. O Frazão era tão sensacional que ele, com 50 e tantos anos, jogava bola e ele dava aula de futebol, jogando futebol. Então, para mim, só reiterando, o Frazão, o Luvanor e o goleiro Arley. Os votos aí do Nivaldo Carvalho. Marco Antônio Gabriel mandando R$5 aqui pra gente.
O Goiás foi terceiro na Série A e foi para a Libertadores numa época em que só os 2 primeiros se classificavam diretamente. E ainda foi líder da primeira fase da competição. E foi eliminado nas oitavas de final pelo Estudiantes pelo gol fora de casa. Porque o Goiás perde a primeira partida lá em Avejaneda, não, é lá em La Plata. Pelo placar de 3-1, Independente, gente. Foi Estudiantes mesmo. Foi o Estudiantes que tirou o Goiás na Libertadores da América. Ele perde o primeiro jogo 2-0 e ele ganha aqui de 3-1. Na época tinha um gol qualificado fora. E aí o gol qualificado tira o Goiás. Se o Goiás, Tim, para vocês terem uma ideia da dimensão do Goiás, do tamanho do Goiás na década de 80, 90, anos 2000, se a classificação da Libertadores da América, naquele tempo do Goiás, fosse igual é hoje, que às vezes vai até o 9º colocado, o Goiás ele tinha mais umas 10 participações em Libertadores. É porque na época era muito difícil, tanto que o Goiás foi o terceiro colocado em 2005, e mesmo assim ele vai para a pré-Libertadores, onde ele tira o Deportivo Cuenca. Aí sim ele tira o Deportivo Cuenca, o Júlio Santos fez gol e tal, o Goiás ganha lá e ganha aqui também no estado de Serra Dourada. Aí sim ele vai para a fase de grupo e lidera a sua fase de grupo. Fase de grupo do Goiás tinha o The Strongest da Bolívia, União Espanhola e tinha mais um time. Me ajudem depois. Era o The Strongest. O Goiás perdeu só um jogo naquela primeira fase. Foi pro The Strongest na altitude, lá em La Paz. O resto o Goiás ficou invicto. E aí o Goiás nas oitavas de final pega a equipe do Estudiantes, perde o primeiro jogo 2-0, ganha o segundo 3-1, fica de fora, mas fica entre as 8 melhores equipes, as 16 melhores equipes da competição. Então assim, gigantesca. A história do Goiás é uma coisa de louco, é uma coisa maravilhosa. Meus amigos, na hora de proteger a tua obra não dá para arriscar. São 30 anos de confiança e credibilidade no mercado goiano. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói confia. Lembrei do outro time, Newell's Old Boys da Argentina. O Goiás pega o Newell's Old Boys na primeira fase, The Strongest da Bolívia e União Espanhola do Chile. E se classifica na primeira posição diante de um gigante boliviano e um gigante argentino, né? Então assim, cara, a história do Goiás é sensacional. Por isso que eu falo mesmo. O meu time de infância não era o Goiás. Todo mundo sabe aqui que eu nasci vilanovense. E depois fui mudando, né, Nivaldo? Fui passando por um processo igual a borboleta, né? Mas o povo fala que eu fui fazendo a metamorfose. Só que tem um detalhe. O povo fala que garrafão que carregou querosene nunca perde o cheiro. Não, mas agora eu sou aparecidense. Todo mundo sabe disso e vida que segue. Mas eu respeito a história do Goiás. A história do Goiás é gigante, cara. O Goiás, ele levou o nome do nosso estado para lugares altíssimos, que nunca ninguém levou. Então tem que respeitar, é uma história linda, é uma história maravilhosa, de grandes jogadores, de jogadores que defenderam a seleção brasileira vestindo a camisa do Goiás, como foi o caso do Araújo, de um Arley que é gigantesco, de um Fernandão que aqui no Goiás não foi gigantesco, mas que foi o maior jogador da história do Inter, é a revelação do Goiás também, de um Josué, de um Marabá, de um Luvanor, de um Cacau, você entendeu? De um Marquinhos, cara, gigante, o Goiás é gigantesco. Essa que é a grande realidade. Tim, fica com essa carinha sua. O Thiago tá falando bem do Goiás, não vai me perguntar. Eu vou pra cima de você. Quem são, na análise do maestro Tim, os 3 maiores jogadores da história do Goiás, maestro? A pergunta ela é muito difícil, justamente por tudo que você falou e com grandeza do tamanho do Goiás, por tudo que o Goiás já fez, já conquistou, né? Então é uma história maravilhosa e essa história é muito desenhada por grandes craques. Então, Thiago, eu vou em cima do que eu vi jogando. Ou joguei contra, ou assisti. Porque se pegar antes de mim, como o Nivaldo citou, o Luiz Frazão, que eu não vi um Tuíra, eu não vi um Lincoln, eu não vi meu amigo Macalé, uma pessoa que eu gosto e tenho um respeito gigante, e sei que foi um gigante dentro do Goiás, um dos maiores zagueiros da história do Goiás, sem dúvida nenhuma, meu grande amigo Macalé, mas eu não consegui ver o Macalé jogando. Então, dentro do que eu vi e do que enfrentei, para mim, os 3 maiores, independente da ordem, e eu vou dentro de campo, viu, Thiago? Vou falar dentro de campo, esquece a parte externa, se fez ou deixou de fazer algo depois que não eram mais jogadores. Então, o que eu enfrentei dentro de campo. Para mim, o Arley, para mim, o maior goleiro da história do Goiás disparado, tá no meu top 3. O Luvanor, e eu fico com o Araújo. Porque assim, eu peguei uma época que o Goiás teve grandes jogadores, meu amigo Fernandão, meu amigo Alex Dias, Aloísio, Josué, que Josué jogou, você falou do Marquinhos, a gente pega um Jadilson, eu vi Walter, eu vi Arley. A ação judicial do Araújo não tira ele desse... Justamente, o que eu tô falando, lista, eu não vou entrar nesse contexto do que fizeram de errado, eu vou na linha campo, dentro de campo, o que eu vi jogando e o que eu enfrentei. Eu não vou entrar, por exemplo, porque o Araújo é o maior artilheiro da história, né? Você vai julgar o Arley pelo que ele fez
fez como diretor, aí não vale, pô. A gente tem que julgar o que ele fez como jogador. Então eu vou entrar na questão campo, dentro de campo. O Araújo, eu sei que muitos torcedores esmeraldinos não gostam do Araújo por ele saiu da minha lista por conta da ação. Dessa ação, ele saiu da minha lista. A sua atitude, mas eu vou pegar na linha campo, o que eu enfrentei. Pra mim, dentro de campo, o Araújo era complicado, jogava bola demais. Era um jogador, um atacante, fazia gols, dava assistência, driblava. Pra mim, ele era muito completo. Então, eu entro nessa lista aí dos 3 com Araújo, Arley e Luvanor. E aí, se for citar aqui Walter e Arley, Cacau, que foi um gigante, o Idemar, o Wallace, Péricles, que jogou bola demais, que eu tinha assim como via o Péricles jogando com a camisa, né? 10, o Espirro, né, que é o Carlos Alberto Santos. Então, assim, se a gente for citar jogadores por jogadores aqui, a gente vai ficar Matinha, o programa Tuíra, todo aqui falando, né, desses gigantes que o Goiás teve. Mas então eu vou nessa linha de campo aí, dentro do que eu vi e o que eu enfrentei, esses 3. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Elo Forte Uniformes, enviamos para todos os cantos do país. Faça uma cotação pelo WhatsApp, gente, 62981650131. Tem também o Instagram, @Elo Forte Uniformes. E atenção, gente, só na Centripisos você vai encontrar o piso extra 58 por 58 por apenas R$20,89 o metro quadrado. E de quebra, a Centripisos está sorteando uma moto 0 km para você. Centripisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Quero o voto do Danilo Dias também, nós estamos com quase 1.000 aparelhos conectados. E eu só tenho 346 likes. Torcida do Verdão, torcida esmeraldina. Like para comemorar aí os 83 anos de história do maior clube do Centro-Oeste. O Etevaldo Roque da Silva, pra cima deles, Verdão. Marco Goiânia, Pastoril era um cara extremamente rápido, jogava demais. Alguém aqui viu o Pastoril? Nivaldo. Não, aí também não, né, filho? Ô, Nivaldo, manda ele embora. Não, mas o Pastoril... O Tim acabou com você agora, Nivaldo. Não, Pastoril da década de 60, Tim. Não, ele é da década de 70. É que eu trabalhava em roça, morei em roça, era criança e tal, eu não cheguei... Mais difícil, né? Mas a fama dele era gigantesca, também, né? Não, um cara que é lembrado até os dias de hoje, é porque o cara... Lucio do Samba, que a gente não falou também. Nossa senhora. Fantástico, né? Falou Matinho, né? Teve o Alexandre zagueiro. Alexandre Bueno. Alexandre Neto. Alexandre Neto zagueiro, né? Zagueiro. Que ele fazia dupla com o Macalé, né? Isso, o Alexandre Bueno foi um cara que veio de fora. Jogou na Portuguesa, já morreu também esse cara. Esse não tá nem, eu acho que não tá nem entre o top 100. O Luiz Lopes aqui lembra do Paulo Bagger, no Goiás também, um jogador histórico, sensacional. O Léo 62, uma pergunta, só aquele time do Goiás campeão de 2002 da Série B, jogando uma Série A, pegaria uma Libertadores da América tranquilamente, tá doido. O time de 2012 tinha Arlen no gol, Vitinho pela direita, a defesa era o Tolói, que depois foi negociado durante a Série B daquele ano. Tinha também o Valmir Lucas, depois o Hernando entrou. O lateral esquerdo era o Egídio. Ao meio de campo tinha o Ramon era mais avançado, né? Era o 8. Os volantes eram o Thiago Mendes, tinha o Marcos Paulo que jogava também, o Amaral, tinha o Thiago Humberto, teve também o Renan Oliveira, aí na frente tinha o Walter e tinha o Yarley, né? E tinha mais um atacante também que era titular. Ricardo Goulart também. Ricardo Goulart também jogava nesse time, era titular absoluto. Então, assim, cara, aquele time lá... Tinha aquele Xuxa... Não, o Sacha é de 2013. 2013? O Walter Fick, o Sacha chega por indicação do Anderson Moreira para a Série A de 2013. Ele chega para a Série A. É filho da Xuxa, né? Jogava muito também. Só lembrando, pra você passar pro Danilo, Thiago, o Goiás, né, naquele grupo da Libertadores, ele pertenceu ao grupo 3, onde tinha o News Old Boys. Você tá com a memória boa, viu, bicho? Eu lembro do jogo. O União Espanhola do Chile e o The Strongest. O Goiás terminou em primeiro lugar nesse grupo, né? Depois ele pegou o Estudiantes de La Plata, perdeu lá 2-0 e ganhou aqui de 3-1 num jogaço, cara. A torcida Romerito destruiu. Romerito jogou demais aquele jogo. Tinha aquele Rafael Moura também, né? Não, Rafael Moura foi da Sul-Americana de 2010.
O Goiás naquele ano teve o Dodô, teve o Jardel, era reserva, o ataque era o Wellington e tinha mais um, o Souza. O Rony também estava naquele elenco. Cuidado. Né? Olha aqui, os jogos do Goiás naquela Libertadores, Moisés me passou aqui, ó, ele pega na pré-Libertadores o Deportivo Cuenca no Equador, empata pelo placar de 1-1 e ganha aqui no Estádio Serra Dourada 3-0 e vai para a fase de grupo. Ele estreia contra a União Espanhola no Chile, vencendo por 2-0. Depois ele pega o The Strongest da Bolívia no Serra Dourada, vence 2-0. Pega o Newell's Old Boys no Serra Dourada e vence por 3-0. 3-0, um time lá de Rosário, tradicionalíssimo, Newell's Old Boys. Depois ele consegue aí, não consegue a vitória contra o The Strongest, perde o jogo pelo placar de 1-0, empata em casa com a União Espanhola 0-0. E aí vai para as oitavas de final. 2-0 na Argentina para a equipe do Estudiantes e aqui no Serra Dourada 3-1 para o Goiás. E o Goiás eliminado pelo gol qualificado, ou seja, foi uma classificação Ele ficou histórica. em 9º lugar naquela edição. E depois o Estudiantes pega o São Paulo, eliminado na fase quartas de final, e o São Paulo é o campeão da Libertadores. É o campeão da Libertadores daquele ano. Time da Luiz, do Mineiro, do Josué. Foi a última vez Paulo que nós Tuori tivemos técnico. esse prazer. E eu tô achando que foi a última da história, viu, Nivaldo? Que o time tá uma bagunça. Marco Antônio Gabriel, R$20 aqui pra gente, mandou os jogadores dele. Luvanor, Lincoln, Arley, Araújo, Fernandão, Paulo Baier, Idemar, Josué, Péricles, Edson goleiro, né? Cacau, Alex Dias também, Pantaneiro, né? O Príncipe. Você falou também do Alex Dias, né? Também... Escuta a gente todo dia. Ixi, Aloysio Chulapa, gente finíssima. E Arley Walter, Túlio Panetone. Quem que é Túlio Panetone? Michael e por aí vai. Escolher só 3, só pra vocês que são feras mesmo, viu? Obrigado aí pelos R$20, grande só Marco pro Danilo Antônio. falar, eu peguei um quarteto. Quem que é Túlio Panetone? Túlio Maravilha. Ah, o Túlio Maravilha! Saquei. Show de bola. Aquele Túlio 90, Panetone. você pega o time 99, o time do meio pra frente era Judiou de vocês, hein, Josué, Fernandão, Alex Dias, Aloysio e Araújo. É sacanagem. Cara, era time, Não, o Vila tinha um timaço, mas não era páreo. Fazia jogos equilibradíssimos, mas não dava conta. Hein? Pega esse quarteto aí, Fernandão, Alex Dias, Aloysio e Araújo. Esse time hoje na Série A, Nivaldo, seria campeão brasileiro? Seria, disputaria. É difícil falar, porque tem Você Flamengo tem e Palmeiras, né, que tem um orçamento E gigantesco. tem arbitragem também, né? Tem a questão de tem um arbitragem, apito também. tudo. Mas que faria uma campanha sensacional, isso é fato. O Fernandão foi... Maior jogador da história do Inter. Não, e ele foi titular do PSG. É. O Alex Dias, ele foi titular de um time lá da França Saint-Étienne. É o Saint-Étienne, que não é lá essas coisas, mas ele foi... Mas ele teve no Paris Saint-Germain também, o Alex. Jogou também no PSG. Teve. Titular do Vasco, do São Paulo. São Paulo depois, tem uma carreira gigante, o Alex. Você pega o Araújo, o que aquele cara jogou de futebol... Convocado pela seleção com a camisa do Goiás, Nivaldo. Foi o único cara, né? Ele e o Lira, convocados para a seleção brasileira, vestindo a camisa do Goiás. Muito jogador bom, hein? Pra muitos aí também, um Dil, né? O Dil também. Ah, o Dil, cara, falou com a gente semana passada aqui na programação especial. Dilzinho jogou. Dil, artilheiro do Brasil. Fenômeno, sensacional, histórico também. Tá aqui pra mim, Thiago. E o Dil tem um detalhe, muito grato ao Goiás, nunca colocou o Goiás na justiça pedindo adicional noturno, pedindo periculosidade. Então, assim, o Dil tá nessa lista aí gostoso, com todos os méritos do mundo. Danilo, eu quero a tua seleção também. Você está no debate das eras da Band News, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Clube Car Proteção Veicular. Faça a cotação e escolha o melhor plano para proteger o seu veículo. Venha para Clube Car. E é claro, né, gente? Deixa eu falar aqui para você da GT Autopeças. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano. Amiga da qualidade. Eu estou a 117 likes da nossa meta. Eu tenho mais 3 minutos de bloco, ok? 116. Torcida do Verdão, do Vila, do Atlético. Like no canal do YouTube. Os 3 maiores jogadores da história do Goiás. Na visão de Danilo Dias, o cracaço, que é a revelação da base esmeraldina. Conta pra gente aí, Danilo. Tiago, passaram-se vários ídolos, né? Teve um telespectador aí que falou vários aí que poderia pontuar. Eu joguei com o Paulo Baier, tive o privilégio de compartilhar um vestiário com ele, jogou demais, taticamente, tecnicamente, era evoluído, ajudou e muito naquela geração que chegou na fase de terceiro colocado, só perdendo pro Inter e pro Corinthians, que foi o campeão. Mas eu vou pelos números. Araújo, pra mim, 145 gols, escreveu o nome na história do Goiás, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas. Araújo, da geração que eu vi, sem sombra de dúvidas, esteve aí, rápido, incisivo, 1-1, muito forte, fazia gol, driblava, assistia os seus companheiros,
Que cara, que isso, ele jogou demais. O Dil também não poderia deixar de pontuar, 133 gols com a camisa do Goiás, escreveu seu nome na história, foi um carrasco contra o Vila Nova, sempre fazia gols, a bola batia na nuca dele, assim, entrava, o torcedor do Vila com certeza irritou-se muito com o Dil, então uma pequena lembrança em relação ao Dil, também uma pequena lembrança e grata ao Lincoln, não o vi jogando, mas ouvi várias histórias do Leão da Serra, ele foi importante pro Goiás, 109 gols também, não podemos deixar de mencioná-lo, mas a minha lista fica com Arley, 831 jogos, disparado, um cara que mais jogos fez com a camisa do Goiás, tem que estar nesse hall seleto de top 3 que você selecionou aqui pra gente falar. Então o Arley mudou a história do Goiás, sai do rival, chega e consegue ser ídolo dessa nação. Muito tempo não se falava de trazer um outro goleiro. O Arley foi disparado pra mim, pra sentar numa mesa pra falar de um goleiro melhor que o Arley, tá longe, números de jogos, títulos conquistados, mudou geração, treinava, chegava mais cedo, foi dedicado, compartilhei o vestiário com ele, posso falar com méritos da forma como ele se dedicava no campo de trabalho. Então pra mim o Arley está nesse hall seleto de top 3, depois eu vou de Araújo, 145 gols com a camisa do Goiás, é o maior artilheiro, então não poderia deixar de fora, e também vou de um que não está entre nós, Fernandão, que pra mim eu vi jogando, aquele gol de bicicleta contra o Bahia marcou muito, eu estava na base do Goiás ainda. Mas tem uma polêmica, Danilo, por exemplo, eu não coloco o Fernandão na lista, respeito demais a história dele, acho o Fernandão talvez o maior jogador da história do futebol goiano, pelas conquistas que ele teve, ao lado do Danilo, porque o Danilo não ganhou muito aqui no futebol goiano, ele ganhou uma Série B pelo Goiás e alguns campeonatos goianos, e Copa Centro-Oeste também. Só que ele foi o cara mais vitorioso do ponto de vista de Libertadores e Campeonato Brasileiro, pelo São Paulo e pelo Corinthians, e foi campeão do mundo. Ele cresceu ainda mais depois que ele saiu daqui, né? Ele melhorou, inclusive, porque aquele era criticado, era tido como lento, né? O pessoal falava que ele era lento demais. O Argento que não sabia nada de bola, o Danilo que melhorou depois. Porque pelo Goiás, o Fernandão ganhou uma Série B, o Goiás tem 2. Ganhou o Copa Centro-Oeste, que é uma coisa que não mudou a realidade do Goiás. E ganhou o Campeonato Goiano. Então, vestindo a camisa do Goiás, eu não vejo o Fernandão como um dos maiores da história. Que isso, tem até bandeira do Fernandão. Não, aí é uma outra discussão. Por exemplo, o Arley... Não, aí é a opinião do torcedor do Goiás. Ué, a minha é diferente. Mas quem é o maior ativo do clube? A minha é diferente. Não, eu tô falando em relação à conquista. Não. Por exemplo, a história do Fernandão não se compara à história do Arley. Não se compara. O Fernandão teve essa oportunidade quando ele volta pro Goiás em 2008, comandante, ou 2009. Cuidado, cara. Que o Goiás lidera a Série A por várias e várias rodadas. 2009, que o Goiás lidera o Campeonato Goiano, o Campeonato Brasileiro por várias e várias rodadas, inclusive ganhando do Corinthians lá no Pacaembu por 4. Foi assim, ó, o Goiás, o Palmeiras terminou na liderança o campeonato, ele era comandado inclusive pelo Muricy Ramalho. Sim. Com 37 pontos, o Goiás foi o segundo colocado no primeiro turno com 35. Inclusive o Goiás faz o jogo da despedida, antes ali da parada que teve uma parada em 2009, não sei pra quê, mas teve uma parada. Foi o último jogo contra o Flamengo do Bruno. Depois estoura aquele negócio da Elisa Samud e ele vai preso, né? Inclusive deveria estar até hoje, mas vida que segue. Então assim, o que acontece? No Goiás, ele não conquistou, por exemplo, o que ele conquistou no Inter. Eu fui em Porto Alegre agora recentemente, meu amigo, o Fernandão é disparado, mas agora jogador da história colorada. No Inter eu sei bem. Ele é disparado, o pessoal lá não gosta dele. No Inter ele passou o Valdomiro, passou o Falcão. Pelas conquistas Passou dele. o Falcão. Cuidado, mas aqui no Goiás, pra mim também, ele é um gigante. Não, ele faz parte, mas assim... Aí entra nessa briga aí, né? Entre no seio dos torcedores esmeraldinos, se calhar ele tá até à frente do Arley, cuidado. Não, acho que não. Mas o Fernandão é grande. Danilo vai poder escolher mais do que 3, que até agora deu mais. Só deu 4 só, né? Cuidado, eu falei o Araújo. Não, são os 3 rapidinho, que já venceu o tempo aqui. Os 3. Eu só peguei um dado aqui antes de falar, o Araújo foi convocado pelo Luxemburgo. Eu falei Copa 98, Seleção Olímpica, cuidado. Pelo Goiás. O Luxemburgo fazia piadinha com ele, que eu me lembro direitinho, até fiquei muito puto. Mas ele teve lá, ué. Porque ele falou assim, o Araújo não vai se consolidar porque ele corre de cabeça baixa. Falou isso mesmo. Aliás, na história, só 2 jogadores foram convocados vestindo a camisa do Goiás. O Lira na Copa do Brasil de 90, muita gente inclusive fala que foi pra tirar o Lira das finais contra o Flamengo. O Túlio não foi convocado? Pelo Goiás, não. Pelo Goiás, não? Pelo Goiás, não. Pelo Goiás, não. Eu tinha dúvida se o Túlio tinha... Eu me lembro de convocação dele quando ele tava no Botafogo e no Corinthians. Pelo Goiás, não. Seleção principal, não. Araújo e Lira, só os 2. Pra mim, o top 3 meu é Arley, Araújo e Fernandão. Perfeito. Então tá aí. Muito bem, Brasil. Rapidinho, coloca só a escalação do Goiás aqui pra gente não ficar devendo, que hoje tem jogo do Verdão. Hoje a gente fez um tema especial. O Goiás vai a campo com Tadeu, Caito, Luizão, Luiz Felipe e Nicolas. Felipe Machado voltando da formação principal. Lourenço, GG e Lucas Lima. Jean Carlos e Anselmo Ramon. Rapidinho, favorito hoje, né, Tim?
pro jogo? Pra mim, sim. O Goiás dentro da Serrinha, ele tem sido forte em todos os lugares, tanto que tá invicto, mas pra mim dentro da Serrinha, com o torcedor ao seu lado, ele entra como favorito, sim. Favorito, né, Nivaldo? Claro, é jogando em casa, invicto a 19 jogos. Diante de sua torcida, se não for diante do Criciúma, pode lascar, ué. Passa a régua, né, Danilo? Favoritismo do Goiás hoje? Cara, cuidado. Ah! Sério. Nossa Vai senhora! alongar o... Que isso? Tava rapidinho, demorando. ó. Ô, o Criciúma tem Marcelo Hermes, tem César Martins, É favorito Bruno ou não? É Alves, só isso? É Otero, ou não? Vagninho. É favorito ou não é? Cuidado, viu? Ah, tá. Então cuidado, Não, mas então. pra mim o Goiás vence o jogo, mas com dificuldade. Não vai ser Obrigado, tão então. facinho assim, não. Era só isso, era só isso. Não, vence. Marco Antônio Gabriel, R$5 aqui pra gente. Os 3 maiores jogadores da história vocês já falaram. Agora os 3 piores. Adnan, Marcelo Carioca e Daniel Vilela. Botou até o governador aqui, gente. Coitado dele. Não era tão ruim assim, não. É melhor como político, né? Mas jogava bola também. Ô, ele não errou muito, não. Cuidado, hein? Não, ele não era péssimo, não. Mas o Goiás teve muita gente ruim, né? Não, Principalmente recentemente. É o Vilela que chama o Danilo Dias de um apelido aí. É, inclusive bom apelido. É, né? Cuidado.